Bom, então vamos à nossa aula, porque eu disse que essa é a última aula da classificação e tratamento dos pares biomagnéticos. Nós, né, a gente já deu abertura na semana passada, aonde nós temos uma classificação que ela é complementar, como eu disse. Ela é uma classificação muito relacionada à topografia do par biomagnético e à geolocalização desse par, mas essa geomagnetismo, ou seja, é a localização dos polos magnéticos dos pares biomagnéticos. Ai, meu Deus do céu! Quando eu gravei o chamado para essa aula, eu tive que prestar bastante atenção no que eu estava falando, porque é muito fácil a gente confundir polo do par biomagnético com polo dos ímãs, né? Então, são coisas diferentes. E essa classificação que nós vamos falar hoje, que é dos pares recíprocos, pares simétricos, assimétricos, tem muita relação com o motivo pelo qual nós, muitas vezes, precisamos trocar a polaridade do ímã, né? Ao invés de tratar o lado direito do corpo com o polo norte, nós vamos tratar o lado direito do corpo com o polo sul. E aí, como essa aula ela é focada para biomagnetistas, né? Eu acho que todas essas aulas, essa saga, como disse o Fábio, eu também falei por aqui, essa saga da classificação dos pares, elas são aulas que realmente é conteúdo para biomagnetista. Então, muitas pessoas chegaram para comentar nos vídeos, comentaram também, né? Ah, Adri, fala de tal problema, ou seja, já estão solicitando para a gente voltar para as aulas que também servem para a população, servem para as pessoas, para ver as doenças, a fisiopatologia, os protocolos dos ímãs. Então, sim, a gente tem ali a nossa lista, né? De pedidos de aulas, e essa classificação dos pares, ela veio de um pedido que nós já tínhamos aula, mas precisava atualizar, então eu acabei passando na frente, mas foi um pedido aqui de vocês aqui do YouTube, não me lembro quem foi que solicitou, eu perguntei, vocês querem isso? E vocês falaram que sim, e conteúdo para biomagnetista falta muito, então, nos cursos livres, muitas vezes, a gente não consegue focar no conteúdo, né, mais específico na fundamentação, na linguagem mais técnica. Então, nos cursos livres, a gente ensina a prática. E falta esses conteúdos de base, de formação de base. Claro, quem está na pós-graduação em biomagnetismo e bioenergética tem 2 anos ali, né, para aprender tudo isso. E vai a conta gotas, mas quem não está precisa desse conteúdo, porque isso vai fazer a diferença. Também, ali no canal do Telegram, onde eu posto o link da aula, mais o PDF, tem ali, né, quando a pessoa vai comentar, ela entra num outro grupo onde só a gente tem a pessoa e responde, né? Que é o chat do grupo. E ali também teve uma pergunta de um médico que ele está em Israel, no Irã, perdão, no Irã, e ele fez um questionamento. E aí eu disse para ele: olha, doutor, eu vou responder na aula do YouTube. Aí ele falou que não dá para ele assistir ao vivo, porque no ao vivo o horário não bate para ele lá, né? Mas a pergunta foi o seguinte: cadê a perguntinha? Tá aqui, ó. Olá, professora Adriane. Ele mandou um videozinho e umas fotos, né? E falou que a paciente, uma senhora de 37 anos, solteira, apresentando queda de cabelo, dor abdominal, ocasionais ao longo do mês e sensação de dor na parte inferior esquerda do cólon descendente com irradiação para o reto. A dor só melhora quando ela senta na posição do vaso sanitário. A paciente foi examinada pelo biomagnetismo, né? Ele é médico, mas ele fez o rastreio para ela. E na perna direita, conforme mostrado na imagem, então ele fez a foto, né? Alguns pontos foram encontrados, porém, em vez de encurtar, a perna direita ficou mais longa, e isso se corrigiu com o ponto correspondente na perna esquerda. Além disso, na região genital ali, que era vagina, que ele estava testando, né? Ele mostrou por foto e por vídeo, a perna direita também ficou maior. Minha pergunta é: por que a perna direita ficou maior na região genital e na parte inferior da perna direita? O pH nessa região estava alcalino ou ácido? Agradeço se puder me orientar. E aí, claro,
eu poderia ter respondido ali para ele, mas eu falei, não, eu vou responder junto com a classificação topográfica e geomagnética dos pares, porque essa é uma pergunta que ela surge com bastante frequência. E quando, né, a gente ministra os cursos e a pessoa vai começar a treinar, que nem agora, no final de semana, a gente vai ter o módulo 1 do curso livre de biomagnetismo. E nós vamos ter uma semana de intervalo, aonde as pessoas que vêm fazer o curso vão treinar, né, bater o pezinho, aplicar o ímã, fazer foto, fazer vídeo, entender como o corpo responde, testar os pontos, formar os pares. E essa pergunta, ela sempre vem, mas Adri, a perna direita alongou, e agora o que eu faço? O que tem aí? Aqui no YouTube, né, eu sei que tem algumas pessoas que estão sempre comigo, que vão responder com bastante facilidade, mas eu quero conversar com vocês sobre esse tema, porque ele é muito importante, e quanto mais biomagnetistas souberem, entenderem isso, com o tempo, né, a gente vai sanando essas dúvidas de todo mundo. Então, é uma dúvida que aparece bastante, bastante, bastante. E antes, então, de eu começar a falar sobre a topografia dos pares biomagnéticos, a anatomia, a geolocalização e a interpretação de polaridade no nosso teste cinesiológico, eu vou dar uma olhadinha aqui o que vocês estão colocando no chat. Pessoal, vamos estudar. Essa é uma aula de conteúdo, né? Uma aula um pouquinho, como que a gente fala, uma aula um pouquinho pesada, pesada no sentido de que ela tem conteúdo para nós. Nós temos que pegar caneta, papel, assistir mais do que uma vez, pegar os nossos ímãs, testar no corpo do paciente, no corpo de um amigo, né? Fazer os nossos testes para enxergar isso que a Adri vai ensinar. Então, isso vai ser muito, muito, muito importante. Senão, a gente não vai dar conta do recado, certo? Então, papel, caneta, assistir essa aula mais vezes, porque esses conceitos são muito, muito importantes para todos os biomagnetistas, todos. Então, sobre o que é que nós vamos falar? Primeira coisa que nós temos que ter de conceito, vamos entrar um pouquinho na lateralidade, a lateralidade do corpo. Vamos entrar um pouquinho na anatomia, né? Porque nós tratamos seres vivos, tratamos pessoas. Então, o que acontece? A lateralidade do corpo no biomagnetismo medicinal, ela é muito importante. Então, vem cá, que eu vou dar alguns conceitos. Anotem isso no papel, para depois estudar. Se quiserem pegar o livro do Dr. Isaac Góes Duran, o último capítulo do livro O Par Biomagnético é a geo... esqueci agora, oh, meu Deus do céu. Vou ter que pegar o livro. Peraí, que eu esquecido, não vai vir. Aqui. Eu estava olhando para ele hoje à tarde. Falei, meu Deus do céu, não posso esquecer o título. Ainda peguei o livro errado. Vivência, né? Cadê? Aqui. Peguei o do Davi, não, é do Dr. Góes. Vamos lá. O livro é A Influência Geográfica na Doença e na Saúde. Então, esse capítulo, o Dr. Góes, ele traz a classificação dos pares regulares, especiais. Ele traz essa classificação que depois o Davi deu nome, né? Que são os pares recíprocos, assimétricos e simétricos. Então, olha só. Nós temos dois lados, né, no nosso corpo. O lado direito do corpo e o lado esquerdo do corpo. E nós temos um campo magnético também, que ele parece com um ímã, como se fosse um ímã comprido assim. Um ímã no sentido de barra, tijolinho, né? E nós temos o fluxo, o sentido do fluxo magnético desse campo. E esse sentido de fluxo, a gente sabe, né? Vamos dizer que aqui é o polo sul e aqui é o polo norte. Então, magnético, igual o planeta Terra, né? Então, nós vamos ter do polo norte, vai sair os arcos e vai formar essas pequenas borboletinhas, asas de borboletas pelo lado de cá e pelo lado de cá do nosso corpo. Ou seja, o nosso campo magnético, ele é assim, ou direito e esquerdo. E a lateralidade do campo magnético, ele tem uma predisposição, uma tendência de, do lado direito, o polo desse campo magnético tender a ser mais negativo.
e do lado esquerdo mais positivo. E isso quer dizer, na parte fisiológica do corpo, que o lado direito não é que ele é mais alcalino e nem que o lado esquerdo é mais ácido, ele tende, tende, tende a uma maior alcalinidade do lado direito e tende a uma maior acidez do lado esquerdo. Então, se a gente pensar, por exemplo, no parzinho fígado, se a gente pensar nos pares biomagnéticos dos órgãos que estão do lado esquerdo do corpo e do lado direito do corpo, então vamos pensar no parzinho fígado. Ele tende, pela sua natureza, a ser mais alcalino. Quando tem um par biomagnético no fígado ali, que ele é ressonância, ali a gente tem a acidez. Então, é por isso que formam-se os pares. Então, a tendência do corpo é que do lado direito a gente identifique, pelos nossos testes cinesiológicos, uma probabilidade maior de encurtamento, principalmente quando a gente fala em lateralidade, em tudo que nós temos duplo, 2 olhos, 2 orelhas, 2 narinas, né, 2 cantinhos de boca, 2 lóbulos da orelha, braço direito, braço esquerdo, tudo que tem do lado direito e tem do lado esquerdo, está atuando dentro dessa lateralidade também do campo magnético. E aí, muitos biomagnetistas, né, se equivocam na questão de par invertido em relação a, a, ao ímã positivo estar do lado direito do corpo e o ímã negativo do lado esquerdo do corpo, que é a pergunta que o doutor fez ali no grupo. O que é isso que a perna direita alonga? O que isso quer dizer? Tem mais acidez ou mais alcalinidade ali? Então, é dentro desses conceitos que a gente precisa olhar. Mas para que a gente entenda, interiorize isso, e lá na hora do nosso rastreio a gente reconheça isso, a gente precisa compreender esses conceitos básicos da anatomia. Então, nós temos, né, o nosso lado direito do corpo, o lado esquerdo do corpo. No biomagnetismo medicinal, essa lateralidade direita, esquerda, ela é fundamental, porque todos os pares simétricos vão aparecer dentro do lado direito e esquerdo. Então, vem cá. Olho direito, olho esquerdo. Par biomagnético simétrico. Por quê? Porque eu tenho um ímã num olho, eu vou pegar outro lugar, né, para não ser o olho e eu colocar o ímã no olho. Comissura labial direita e comissura labial esquerda. Então, eu tenho aqui um par que é um par regular de herpes, né? E na sua característica geomagnética, ele é um par simétrico, porque está dos dois lados. E o par biomagnético comissura esquerda com comissura direita também é um par simétrico. Ah, mas Adri, inverteu a polaridade. Sim, inverteu a polaridade do par. Se eu apliquei o polo norte na comissura direita e a perna alongou, quer dizer que eu encontrei a ressonância. E então, eu preciso retirar esse ímã daqui e aplicar ele do outro lado. E aí a perna direita vai encurtar. Então, agora sim, vai igualar com o ímã polo sul do lado direito. Como é a classificação desse par? Ele é um par simétrico, porque está com os ímãs dos dois lados, cumprindo a lateralidade direita e esquerda do corpo. Então, os pares simétricos, eles não são invertidos no sentido de estarem com características vamos lá que eu vou falar a palavra difícil, anotem. A sua semiologia não é invertida. Ou seja, que diferença que vai fazer eu ter o herpes do lado esquerdo
esquerdo, ou eu ter o herpes do lado direito. Para a sintomatologia, para a queixa do paciente, não tem diferença. Então, não posso dizer que isso é um par invertido, considerando a diferença de tecido, porque o tecido que tem aqui é igual ao tecido que tem aqui, o tecido que tem aqui é igual ao tecido que tem aqui, independente da polaridade do par biomagnético e da polaridade dos ímãs. Continua sendo um par simétrico. Então, essa divisão, né, ela segue no plano sagital, ou seja, como se eu cortasse o meu corpo aqui na metade, metade para cá e metade para cá. M, corpo direito, M, corpo esquerdo. Por isso que a gente fala aqui, o M, corpo direito, é que nós consideramos para a resposta do nosso rastreio. E quando a gente pensa, né, no lado esquerdo, ali eu coloquei para vocês para não esquecer, compreender que trocar direita por esquerda, se é o mesmo tecido, não cria um par invertido na sua semiologia. Inverteu o que, então, Adri, nesse caso? Inverteu a polaridade do par biomagnético, onde aqui era para ter uma bactéria e aqui era para ter um vírus. A bactéria e o vírus trocaram de lugar e inverteu. Sim, inverteu. De direita para esquerda, ok. Mas essa lateralidade de invertido não vai trazer diferença nenhuma para a semiologia. O que é a semiologia? É aquilo que o Dr. Góes descreve como sendo a característica do par. Comissura labial direita com comissura labial esquerda, herpes. Comissura labial esquerda com comissura labial direita, herpes. Sintoma, descrito na última coluna da apostila ou lá na parte de cima ali do EpiBio. O sintoma não muda. Então, nesse sentido, não é um par invertido. Então, a lateralidade é essa primeira coordenada espacial que nós utilizamos para mapear essa geolocalização dos pares biomagnéticos no corpo humano. Nós vamos muito, né, nos órgãos que são duplos. E a gente tende a pensar, porque é a tendência natural dos pares biomagnéticos se formarem com o lado direito tendendo à alcalinidade, o lado esquerdo tendendo à acidez. E quando isso inverte, o lado esquerdo naquele ponto, ou às vezes todo o rastreio da pessoa muda. Isso não altera a semiologia do par. Continua com a mesma descrição que o Dr. Góes trouxe para nós. Mas isso quer dizer que o polo sul e o polo norte do par biomagnético trocaram de lado. Por isso que muitas vezes a gente fala que é um par invertido. Até se vocês pegarem o manual do Davi Góes e derem uma estudada nessa classificação, ali ele inclusive fala ouvido direito com ouvido esquerdo, ou então invertido, inverteu o lado, ouvido esquerdo para direito. Sim, inverteu o lado, mas não é um par invertido, porque na consideração do Dr. Góes, se a gente ler o último capítulo desse livro, ele fala que invertido é quando muda de tecido, o patógeno muda o tecido. Então, nós vamos evoluir. Vocês anotaram essa parte aí? Ficou claro para vocês? Tem alguma dúvida? Eu disse que eu queria conversar com vocês. Essa é uma aula didática de terminologia para biomagnetista, é uma aula pesadinha, precisa anotar, assistir mais de uma vez. Se não tiverem dúvida agora, tiverem dúvida depois, lá na hora do atendimento do paciente, também vocês podem anotar aqui, na próxima aula podem perguntar, a gente volta ao conteúdo para tirar todas as dúvidas, tá bom? Deu certo para vocês a questão de lateralidade, direita e esquerda? É algo anatômico. E eu posso ter o encurtamento da perna ou do braço, né, do hemicorpo direito. Eu posso ter um encurtamento quando eu testo pares simétricos do lado direito, ou posso ter um encurtamento do hemicorpo direito quando eu testo o lado esquerdo do par biomagnético. Ou seja, onde encurta, a resposta para o doutor que fez aí a pergunta
Onde encurta, nós vamos ter ali mais alcalinidade do que a normalidade para aquele tecido testado. Onde alonga, eu tenho mais acidez do que o é normal para o tecido testado. Alongamento é ressonância, encurtamento é ponto de rastreio, é o Dr. Góes diz que é o ponto ativo, por isso que a gente rastreia com o polo norte e a gente espera o encurtamento para depois encontrar a ressonância, porque é o polo ativo. Por que é o polo ativo? Porque é o polo norte do par biomagnético que dá o direcionamento de fluxo para chamar a ressonância. Por isso, então, essa primeira relação, lado direito e lado esquerdo, par simétrico, ou lado esquerdo e lado direito, par simétrico, estão dos dois lados do corpo humano, respeitando a lateralidade, certo? Então, vamos ao próximo conceito. Nós temos também, dentro do biomagnetismo medicinal, pensando nessa geolocalização dos pares biomagnéticos, nós temos pares que buscam essa orientação vertical, né? Porque horizontal seria assim, depois a gente vai ver horizontal também, mas agora nós estamos falando vertical. E nós também temos a questão de anterior, a parte anterior do corpo e a parte posterior do corpo. Então, é como se a gente cortasse a gente pela metade, não mais aqui por aqui, mas por aqui, né? Divide a parte da frente e a parte das costas. Então, nós temos pares biomagnéticos que vão nesta orientação vertical, anterior e posterior. Então, nós temos, por exemplo, na parte superior do corpo, a gente pode dizer que é a região craniana, a região torácica, são pares ali que nessa área envolvem glândulas, estruturas do nosso corpo, que a gente fala que está do umbigo para cima. E aí nós temos a parte inferior, que é do abdômen, membros inferiores, e aí essa parte inferior do corpo, onde nós vamos ter aqueles pares pélvicos e das nossas extremidades e membros inferiores. E nós temos aqueles pares também anteroventral, que é a face frontal do corpo. Então, um órgão que a gente rastreia pela parte anterior, fígado. Um órgão que a gente rastreia pela parte posterior, pulmão. Então, nós temos órgãos que a gente identifica a polaridade de um par biomagnético pela área anterior. Não quer dizer que o pulmão, não está o pulmão aqui, está assim, né? Às vezes a gente até bate aqui para desengasgar, e tem na parte de trás também. Então, ele é um órgão que está ali dentro do nosso corpo. Mas dentro da geolocalização biomagnética, nós vamos rastrear determinados órgãos pela parte da frente, pela parte de trás. Né? A parte posterior, então, os pares todos relacionados à coluna, a cava ali, que é entre as escápulas, nós temos o pulmão, o rim, né? A gente vai pela parte posterior, suprarrenal, a gente vai pela parte posterior. E aqui nós temos bem na linha, né? Na linha aqui no meio, aqui, o que a gente tem? Pineal, não é? Pineal. E aí nós temos pré-pineal. Pré-pineal está da linha para frente. Pós-pineal, da linha para trás. Então, nós temos esses pares. E também na questão de superior e inferior, apesar da Adri ter dito assim, do umbigo para cima é superior, do umbigo para baixo é inferior. Então, esse plano, ele é variável. O que quer dizer isso, Adri? Ele é variável no sentido de que, dentro do biomagnetismo medicinal, a gente tem, por exemplo, rastreios aqui na região anterior do tórax, onde nós temos o timo, né? Logo abaixo do timo, o que a gente tem? Mediastino. E aí a gente tem mediastino, para caber mediastino superior, a gente quase chega em cima do timo com ímã negativo, com mediastino, vou subir aqui, mediastino inferior. Então, esse é o par, ó, tá vendo que o plano seria, isso aqui é superior, isso aqui é inferior, a partir de um ponto de referência, que é o mediastino. Então, superior ao ponto de referência mediastino, inferior ao ponto de referência mediastino. E timo? Timo, o Dr. Góes diz, o que difere do mediastino? Que mediastino é superior e inferior, e timo, direita e esquerda, ou esquerda, direita. Tudo bem até aqui? Vocês entenderam
a orientação? Frente, costas, superior, inferior, direita, esquerda? Se sim, escrevem aí. Sim, pode passar para frente, Adri. O que mais que a gente precisa ter de conceito? Esses planos, né? Então, eu já falei do plano sagital. Plano sagital divide o corpo pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Importantíssimo para a gente encontrar esses pares simétricos. Quais são os pares simétricos mesmo? Aqueles que estão dois olhos, né? Duas bocas, não, duas comissuras. Duas orelhas, dois braços, dois punhos, dois rádios, duas unas. E nós vamos ter aqui também, no lado, respeitando o plano sagital, nós temos pares também que são assimétricos. Temos pares que estão só do lado direito. Que parzinho que vai estar só do lado direito? E que parzinho que pode estar só do lado esquerdo? Quem é que lembra aí algum? Por exemplo, cólon ascendente. Não está do lado esquerdo, só está do lado direito. Cólon descendente, cólon sigmoide, apêndice. Então, esses órgãos são assimétricos, ou estão só do lado direito, ou só do lado esquerdo. Também essa assimetria pode estar dentro do plano transverso, ou axial, aonde eu vou dividir o corpo superior e inferior. Então, um par assimétrico, timo reto, que é o par que o Dr. Góes escolheu para dar de exemplo no último capítulo desse livro, que é a influência geomagnética na saúde e na doença, viu? Agora eu lembrei. Para ensinar isso que eu estou ensinando por aqui. Então, assimétrico quer dizer está num plano ou em dois planos distintos. Por exemplo, timo está no plano superior, reto no plano inferior. Então, esses são pares assimétricos. Fígado é assimétrico, baço é assimétrico. E a gente vai ver que, além de assimétrico, ele também é um par recíproco. Ai, meu Deus do céu, porque aí a gente vai considerar a polaridade. Agora, a gente está considerando a localização geomagnética do par. Timo reto, o polo norte do par está no timo. E reto, o polo sul do par está no reto. E se aparecesse, testei o timo. O pezinho alongou. Então, quer dizer que aqui eu tenho acidez. Tira o ímã. E aí, você vai pegar o ímã negativo e vai testar no reto. Encurtou, vou fazer assim para vocês não confundirem. Encurtou o lado direito. Pronto. Então, eu tenho um teste, o timo. Igualou, fechei o par. Então, esse é um par assimétrico invertido. Ai, Adri, agora você me confundiu. Porque antes, comissura, trocou a polaridade, mas você disse que não era invertido. Não é invertido considerando a semiologia, o código patógeno do Dr. Góes. Agora, timo reto. O que é que tem no par timo reto? O vírus HIV, com toda a sua sintomatologia descrita pelo Dr. Góes. Agora, se eu tenho o par reto, timo. Então, aqui está a acidez, aqui está o vírus. Eu não posso mais considerar a semiologia, o código patógeno descrito pelo Dr. Góes é inválido. Então, é um par invertido. Aquilo que está descrito para o par timo-reto não vale para o par reto-timo. Então, ele é um par assimétrico invertido, porque mudou o tecido onde está o patógeno. O vírus estava no reto, no par timo-reto. No par reto-timo, o vírus está no timo. Então, o tecido, timo é uma glândula. Reto é uma parte do nosso tubo digestivo. Células diferentes, funções diferentes. Ter o vírus no reto ou o vírus no timo muda completamente a sintomatologia
do par biomagnético. Então, às vezes, inverte a polaridade, inverte, é um par invertido de polaridade, mas não na sua semiologia. Agora, quando inverte a polaridade de um par biomagnético, que ele é assimétrico, então eu tenho inversão de polaridade, é um par invertido, mas não por ele inverter a polaridade, mas porque mudou o tecido, onde está a alcalinidade, onde está a acidez. Esse é o ponto. E aí eu tenho alguns pares assimétricos que não são invertidos. Então, um par assimétrico que está só do lado direito do corpo. Nós temos fígado. Eu quero colocar do lado esquerdo, porque ali no vídeo, fígado. Ok. E se o par fígado, que a natureza dele é assim, se a natureza for assim? Não é assimétrico. Está no mesmo órgão, no mesmo. Perdão. Não é invertido. Ele é assimétrico, mas não é invertido, porque é o mesmo tecido, o mesmo órgão, diferente de timo reto. Então, esses planos, eles nos ajudam a entender como que funciona essa classificação desses pares. E o mais importante para nós é identificarmos esses pares que são assimétricos e invertidos. Por quê? Porque aí muda o código patógeno. Aí nós vamos ter que buscar por bioenergética e entender o que aquele par está querendo dizer. Vê que o teste cinesiológico ele é muito importante. E quem trabalha, por exemplo, com a radiestesia, né, no lugar de fazer o teste cinesiológico, utiliza a radiestesia. Pode usar a radiestesia para conversar com o campo magnético do corpo humano? Claro, né? É um outro método, não é o método goizano, mas é outro método científico que funciona. Mas para que eu consiga encontrar essas questões dentro da radiestesia, eu preciso calibrar o meu pêndulo para permitir que ele responda a essas características, para que eu, biomagnetista, consiga entender o que a radiestesia está falando dentro do biomagnetismo medicinal. Então, eu não sou radiestesista, não sou a melhor pessoa do mundo para ensinar isso, mas quem é radiestesista tem que ter esse conhecimento e tem que calibrar o seu pêndulo para entender os pares simétricos, assimétricos, os pares simétricos, os pares assimétricos, os pares que vão ser invertidos e os que são recíprocos, que são aqueles que estão no mesmo órgão. Então, eu falei do plano sagital. Dentro do plano sagital, que divide o corpo direito e divide o corpo esquerdo, nós vamos ter ali os pares simétricos, nós vamos ter os pares assimétricos. Por exemplo, pineal com ovário é um par assimétrico. Está num plano e outro plano. E estão no meio do corpo. Nesse caso, o par ovário pode ser do lado direito, pode ser do lado esquerdo. Por isso que ele está aqui. Quem está no meio do corpo é a hipófise. Então, ele vai estar na parte também no plano superior, aonde nós vamos dividir aí o plano transverso ou axial. Então, quando a gente fala de frontal, divide frente e costa, nós vamos ter os pares anterior e posterior. Nós temos corpo caloso, anterior e posterior. Nós temos pineal, né? Anterior e posterior. E pineal, ela é anterior e posterior e direita e esquerda poderia ser, né? Nós temos sintomas diferentes e o Dr. Góes, inclusive, descreve isso. Por isso que é importante a gente entender a leitura do nosso pezinho. Lembrar que encurtou ali aquele tecido que está sendo testado, está mais alcalino do que deveria estar. Está com um pH, né, mais alto. E aí, do que deveria estar. E ali, aquele tecido ele vai tender a acumular bactérias e parasitas. E aonde a perna alonga, nós vamos ter aí um pH mais baixo do que deveria estar aquele tecido. Fica mais ácido, é ali onde vão estar os fungos e os vírus. Vocês estão me acompanhando por aqui? Tá tudo bem? Tem alguma pergunta? Tem uma perguntinha aí. Antes de ir na perguntinha, só deixa eu fechar esse conceito, então, dos planos. Plano sagital,
divide o corpo em direita e esquerda, plano frontal ou coronal, também assim, separa anterior e posterior, e nós temos aí também o plano transversal ou axial, que divide superior e inferior. Tudo bem? Esses planos, então, eles são conceitos anatômicos, abstratos, né? Porque ninguém corta a pessoa nem no meio, nem na metade aqui de cima para baixo, graças a Deus, né? Nem corta a pessoa no meio, assim, frente e costa. Mas a gente tem que ver o corpo humano assim. E esses conceitos. Oi, saiu lágrima do meu olho agora, porque eu me engasguei. Esses conceitos, eles são da anatomia clássica, né? Quem é da área da saúde estuda sempre essas questões. E faz parte, então, da localização precisa desses pares biomagnéticos durante o nosso rastreio que a gente vai fazer no corpo do nosso paciente. E aí, nós vamos entrar um pouquinho mais no Polo Sul, Polo Norte, deixei no slide para vocês não esquecerem, mas antes disso, já vão anotando aí, copiem do slide aí. Depois eu vou deixar o PDF, essa é a última aula, o PDF já vai ficar ali no grupo. Então, vamos lá num reforço, tá? Reforço. Vamos, de novo, aqueles conceitos aonde a gente erra bastante no sentido de dizer aqui tem bactéria, aqui tem vírus, aqui tem bactéria ou parasita, aqui tem vírus ou fungo. Então, vem cá. O par biomagnético e seus dois polos. Então, agora não vamos mais falar em lado direito e esquerdo, nem em superior e inferior, nem em anterior e posterior, porque isso é a localização geográfica do par no corpo. É a orientação geográfica do par no corpo. Em relação à aplicação dos ímãs, esse par está na frente ou atrás. Em relação à aplicação dos ímãs, esse par está do lado direito, do lado esquerdo, do lado direito. Agora, esqueça essa parte lado. Esqueça superior e inferior. Esqueça anterior e posterior. Vamos introduzir um outro conceito importantíssimo, que só biomagnetista, ó, top das galáxias é que pega. Top das galáxias por quê? Porque pensa no que está fazendo. Então, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. O par biomagnético e seus dois polos. Par tem dois polos. Todo par biomagnético se organiza em dois pontos distintos, que representam os lugares anatômicos onde estão as cargas elétricas dos íons, né? As cargas elétricas opostas, H+, por exemplo, ou H-. Então, onde estão essas cargas? E essas cargas estão em ressonância entre si. Nós temos ali dois polos. Um polo norte, que a gente chama de negativo, porque é ali onde está a carga negativa, o íon negativo, o ânodo, que é onde tem o acúmulo de elementos bioquímicos de carga negativa e o ambiente está alcalino mais do que deveria estar esse tecido. Então, tem uma diferença, um pH mais alto do que deveria estar esse tecido no seu nível normal de energia. Tem um acúmulo de carga negativa. Então, o polo norte do par biomagnético coincide com o ambiente mais alcalino. Quer dizer que nós, biomagnetistas goizanos, nós tratamos o polo norte do par biomagnético com qual polaridade do ímã? Quem é que vai escrever aí? O polo norte do par biomagnético, para quem é goizano, vai tratar o polo norte do par biomagnético com qual polo do ímã? Qual é a polaridade do ímã que eu vou aplicar para tratar um ambiente que está mais alcalino do que deveria estar?
um pH mais alto do que deveria estar aquele tecido? Quem é que vai responder? A pergunta já chegou aí. Cadê a resposta? Bora, Fábio, essa eu sei que você sabe. Isso, Aldeíris, negativo, perfeito. Não, cadê a colega aqui, ó? Vem cá. Vamos lá, por quê? Vamos pensar. A Aldeíris falou negativo. A Melita falou positivo. Por que a Aldeíris pensou negativo e por que a Melina pensou positivo? Ah lá, a Patrícia também falou negativo. Quem mais? Utilizamos o polo norte do ímã, negativo. Isso. E vocês sabem que ímã não tem carga. Ou seja, não tem carga elétrica no ímã. Ímã a gente não deveria chamar de negativo na física, na ciência. A gente chama ele de negativo porque ele vai em cima do ambiente que tem carga negativa. Então, o Dr. Góes apelidou ele de negativo. E negativo com negativo se nós somos goisanas, Melita. Se nós não somos goisanos, se nós somos Richard Briggemeyer, positivo. Então, nós goisanos utilizamos o polo norte do ímã para tratar o polo norte do par biomagnético que tem um ambiente de pH mais alto, mais alcalino. Nesse ambiente, existe a tendência de habitar dois tipos de micro-organismos. Quais são? Escrevem aí no chat, vai. Esse aqui é só a revisão, tá? Escrevam aí no chat. Como positivo, a Verônica também. Verônica, Milena, vocês estão vindo de qual escola para eu entender vocês, assim, e ajudar vocês? Aqui. Verônica, aqui, ó, a Aldeíris falou, bactérias e parasitas, perfeito. A tendência, se a gente vai lá no código patógeno do Dr. Isaac Góes Duran, tem um livro, né, o código patógeno. O código patógeno também está descrito na linha de rastreio, que é a semiologia do par biomagnético, as características dele, o que tem ali. Ali, então, quando eu tenho uma bactéria patogênica ou um parasita patogênico, é ali no Polo Norte que eu vou estar tratando com o ímã Polo Norte. E no Polo Sul do par biomagnético, agora ficou mais fácil, né? No Polo Sul do par biomagnético, nós vamos ter ali uma carga elétrica positiva. São os íons H+, são os cátions, né? H+, um próton, como fala o Dr. Góes, e ali onde eu tenho essa carga elétrica positiva, que vai estar o polo sul do par biomagnético. E é onde eu tenho, então, esse acúmulo de elemento de bioquímico, né? Que é o H+, nesse caso, que deixa o ambiente com mais acidez, o pH fica mais baixo do que deveria estar aquele tecido. Então, por exemplo, par, timo, reto. Dr. Góes descreve no código patógeno que é o vírus HIV que está nesse par. Então, o vírus vai estar em qual polo desse par? No polo norte ou no polo sul do par? E onde é o polo sul do par timo-reto? Vai. E isso, ó, também o Fábio falou que ali vai estar as bactérias e os parasitas. Isso, Aldeires, vai estar no Polo Sul. No Polo Sul, a Patrícia falou que está no reto. Perfeito, perfeito. Então, vem cá. Se o vírus HIV causa aqueles sintomas que o Dr. Góes diz de baixa imunidade, né? E outros problemas que tem ali, se o vírus e a bactéria, ou se o par biomagnético inverte os polos. Inverte os polos. O polo norte fica no reto.
e o polo sul fica no timo. Onde vai estar o vírus? No reto ou no timo? Se eu tenho uma inversão de polaridade do par biomagnético. Isso. Muito bom, muito bom, muito bom. Responderam perfeitinho. Agora, a próxima resposta. Vai, me ajudem aí. E acontece uma inversão de polaridade. Onde vai parar o vírus? No timo. Então, agora sim, reto tem a mesma célula que o timo? É igual às duas células? Tem a mesma função? Sim ou não? Não, não tem a mesma função. Então, se a célula não tem isso, Verônica, isso, se a célula não tem a mesma função, ele é um par simétrico ou assimétrico? Escrevam aí. Simétrico ou assimétrico? De nada, Verônica. Estou aqui à disposição, viu? Simétrico ou assimétrico? Continua sendo um par assimétrico, Patrícia. E aí, ele é um par invertido? Além de ser assimétrico? E agora? Ele é um par invertido, além de ser assimétrico? Sim ou não? Assimétrico, parabéns. Invertido, Patrícia, né? Sim, a Beatriz falou invertido. Sim, Aldeires, invertido. Pronto. E aí, isso, invertido, ele é um par assimétrico invertido. E aí o código patógeno do par timo-reto não é válido para o par reto-timo. Diferente do código patógeno de comissura labial direita e esquerda, comissura labial esquerda-direita, continua o mesmo código patógeno. Por quê? Porque o tecido é o mesmo. Então, ele inverte a polaridade, mas não é um par invertido no código patógeno. Quer dizer o quê, então? Quer dizer que aquilo que o Dr. Góes descreveu da sintomatologia timo-reto não pode ser considerada como sintomatologia de reto, timo. E nesse último capítulo ele diz o porquê, né? Ele explica bonitinho no livro O Par Biomagnético, ele fala, porque uma bactéria come as células do timo, mas um vírus não come as células do timo. E aí ele diz, aí entra num assintomático. Tem o vírus, HIV no corpo, mas ele é assintomático. O paciente é assintomático para o código patógeno que está escrito na apostila. Qual é o sintoma que pode ter aí? Se eu tenho um excesso de Escherichia coli lá no intestino, pode dar infecção urinária, pode dar diarreia, prisão de ventre. Ah, ou, diz o Dr. Góes, pegue a sua bioenergética e pergunte para o corpo se está relacionado com a queixa do paciente. É mais fácil a pessoa desenvolver uma doença autoimune do que a imunodeficiência. Se o vírus está no timo, imunodeficiência, síndrome da imunodeficiência humana vai desenvolver se o vírus está no reto, ele fala. Se o vírus está no timo, autoimunidade, porque é isso que o vírus faz. Quantas vezes a gente fala aqui, 1 milhão, né? 1 milhão de vezes a gente fala aqui no YouTube. Os vírus, eles são o nosso predispositor aos fenômenos tumorais, geram os infiltrados, e os vírus estão relacionados com as doenças autoimunes. Hoje em dia, né? Vírus relacionado ao Alzheimer, vírus relacionado ao Parkinson, vírus. Quantos estudos? Hoje eu vi um estudo falando sobre o lúpus eritematoso sistêmico, com causa Epstein-Barr, vírus de herpes. A causa dele seria. E aí eu falei, o que o Dr. Góes fala disso? Aí eu fui olhar ali, peguei o AppBio e escrevi lúpus lá. Só tem bactéria. Onde está o vírus? Ah, se inverteu o par. Ai, que coisa incrível que é isso, né? O vírus está ali junto com o par. Mas se inverter, eu tenho o desenvolvimento da doença autoimune. Tudo bem até aqui? Meu Deus do céu, né? É fundamental compreender que os polos pertencem ao par.
à disfunção de campo magnético e não ao tecido em si. Então, inverte a polaridade. Ok, sim, inverteu a polaridade do par, mas o tecido é o mesmo ou não é? Se o tecido é o mesmo, não é par invertido. Se o tecido é diferente, é par invertido. Tudo bem? Inverter a polaridade nem sempre classifica o par como invertido. Pronto. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre essa bioquímica do tecido e o polo do par. Isso também é uma revisão, tá? Ambiente bioquímico do tecido. O tecido, ele tem a sua tendência natural bioquímica. Ele pode ser um órgão, né? Ele tende à alcalinidade, um órgão tende à acidez. Cada órgão do nosso corpo, cada tecido do nosso corpo tem o seu nível normal de energia, o seu pH ideal e tem a sua frequência e a sua vibração ideais. Porém, né, o tecido em si, ele não possui polo magnético disfuncional quando ele está dentro do seu NEM, ou seja, por natureza, ele tem a sua tendência magnética, ele tem a sua tendência bioquímica, tem o seu NEM, né, mas na sua natureza ele não tende a um campo magnético disfuncional. E o tecido ali, né, quando ele tem um pH mais ácido, um pH mais alcalino do que outro tecido, e é o pH ideal para ele, isso só indica a direção eletroquímica, que aquele tecido precisa estar mais ácido para funcionar melhor, né? Nós temos as glândulas, elas tendem à alcalinidade, e o pH da glândula ali, ela quase fica no neutro muitas vezes, e se sair só um pouquinho, a glândula já desfunciona. Então, aí, o que é se sair só um pouquinho? Gera um campo magnético disfuncional. Então, quando o ambiente bioquímico do tecido está estável por natureza, tem um nível normal de energia, uma frequência, uma vibração, está dentro do seu pH ideal, não tem ali um campo magnético anômalo. Ele está no seu campo magnético funcional. O par biomagnético, ele aparece como campo disfuncional. E esse sim, ele vai apresentar obrigatoriamente dois polos reais com elementos bioquímicos que estão em ressonância entre si, mesmo que seja fora do mesmo ambiente. Por exemplo, eu tenho baço, está no mesmo ambiente. Aqui não é o baço, aqui é o fígado. Baço no mesmo ambiente. Fígado no mesmo ambiente. Mas poderia ser até fígado com rim direito ou fígado com rim esquerdo em ambientes diferentes. Então, acontece a ressonância entre o H+, ou H-, entre o vírus e a bactéria, entre o fungo e o parasita. De um lado, vai estar alcalino, mais alcalino, fungo e parasita. De um lado, do polo do par biomagnético. Do outro, mais ácido, vírus e fungos. Então, o par surge quando tem um desequilíbrio no campo magnético natural. E aí, ele sempre alguém tenta compensar. É aonde vai surgir o outro lado do par, né? O órgão compensatório, ou o mesmo órgão tentando compensar células diferentes. Então, aqui o conceito de geolocalização para nós, né? Localizar onde está cada polo. Então, não vamos mais pensar só direito, esquerdo, anterior, posterior, superior e inferior. Isso é a geolocalização anatômica. Mas e a geolocalização magnética? Onde está a geolocalização do polo do par? Esse sim é essencial para a classificação correta e efetiva do desequilíbrio, para a gente saber se é um par regular, um par regular simétrico, regular assimétrico, regular invertido. Então, aqui sim a gente olha, ou um par que é de disfunção glandular. Por que nasceu esse par de disfunção glandular? Mas, se a gente pegar esse livro aqui, ó, Dr. Góes dá uma lista de pares regulares que disfuncionam a tireoide. Dá uma lista de pares regulares que disfuncionam a hipófise e a pineal. Dá uma lista de pares que disfuncionam o timo. São regulares. Certo? Então, a gente precisa entender que tudo no corpo funciona para tentar manter o equilíbrio, que os órgãos conversam entre si para compensar muitas vezes, e é ali onde surge o par. Por isso que é importante a gente saber a localização anatômica, mas também a localização do polo. E a cinesiologia vai revelar essa polaridade do par. Onde está o polo norte do par? Onde está o polo sul do par? Então, nós vamos usar o teste cinesiológico com o polo norte do ímã.
Então, eu vou pegar o polo norte do ímã e nós vamos utilizar o polo norte do ímã para testar diferentes pontos anatômicos. E vamos ver a resposta corporal. Ou a gente vai usar no lugar do polo norte do ímã, polo norte do verbo, né? A nossa intenção. E aí pode acontecer o alongamento, né? Quando a perna direita alonga com o ímã negativo impactado, ou quando alonga quando a gente chama mandíbula, ou alonga quando a gente chama pineal, ou alonga quando a gente chama hipófise, significa que a região testada está com a polaridade sul. Eu pego um ímã de polo norte, testo uma região, alongou a perna direita. Esta região está polarizada sul, é o polo sul do par biomagnético. Ambiente mais ácido, tendência viral fúngica. E se eu tenho encurtamento, quando a perna encurta, indica que a região testada está com a polaridade norte. Ah, bom, agora sim. Tendência à alcalinidade, bactéria e parasita. Se a perninha encurtou, eu encontrei o polo norte do par, então eu vou deixar o polo norte do ímã. Se a perninha alongou, eu encontrei o polo sul do par, então eu vou retirar esse ímã daqui. Por quê? Porque nós precisamos primeiro encontrar o polo norte do par para deixar o ímã negativo, para que ele dê o estímulo de sentido de fluxo para bater lá no íon hidrogênio e na ressonância que está no outro lugar. Então, a interpretação clínica disso, né? A resposta cinesiológica, ela não é aleatória. Ela reflete a interação entre o campo magnético do ímã, ou da nossa intenção, quando a gente fala em bioenergética, e a polaridade real do tecido. Então, quando a gente está testando com o ímã, ou testando com a intenção, o que nós estamos testando? A polaridade do tecido. E testa polo norte, encurta. Testou lá e é polo sul, alonga. Tudo bem? Vocês entenderam isso? Ai, se sim, gente, eu vou dormir assim que nem uma rainha essa noite. Certeza! Vou dormir como uma rainha, se vocês entenderam essa parte. E aí, nós vamos ter aqui também, para a gente finalizar, só para fecharmos o bloco conceitual, né? Ponto de ressonância e ponto de tratamento. Vê que eu estou indo do lado contrário, né? Primeiro o sul e depois o norte. Não é para confundir vocês, é para a gente entender. Entender. Vem cá. Ponto de ressonância, perna longa. É o eco do campo magnético. Mostra a polaridade sul do par. Reflete a área de acidez. E ainda não é o lugar onde a gente vai deixar o ímã para começar a tratar. A gente sempre vai começar a tratar um par biomagnético pela sua polaridade norte. Então, é onde a perna é curta. Então, se identificamos no teste um ponto de ressonância, devemos retirar esse ímã dessa região e buscar o polo oposto, que é o polo norte do par. Aí a gente, né, vai lá, que é o polo norte real, onde a gente começa o tratamento das disfunções de campo magnético, é onde a perna encurta, o polo de maior alcalinidade, aqui está o polo norte do par, primeira colocação do ímã, quando a gente vai tratar, inicia o tratamento. Então, sempre colocamos primeiro o negativo, onde a perna encurta, e depois buscamos a ressonância para fechar o par. Se a gente encontrou primeiro a ressonância, sai fora e vai buscar o ponto de real, o polo norte do par. Tudo bem até aqui? Fechou nesse conceito também? Então, agora só finalizando. Vou repetir para a gente não errar. Depois a gente vai fazer um exercício ali no AppBio. Aí eu vou perguntar e vocês vão responder, hein? Quero ver quem pega, quem está pegando a coisa toda. Então, essa classificação segunda, né? Já que a gente fez a primeira classificação dos pares em relação ao que está tratando, como tratar, né? Que é a classificação de par reservatório, regular, par especial, psicoemocional, par disfuncional e par de doença complexa. Então, agora aqui nós estamos falando das 4 classificações de acordo com a polaridade do par e a área topográfica, né? Se para a gente entender se é invertido ou não aquele par em relação
ao código patógeno, a polaridade. Então, os pares simétricos, mesma estrutura anatômica, comissura, comissura, em lados opostos do corpo, ouvido direito, ouvido esquerdo, tecido é idêntico, apenas muda a lateralidade, inverte a lateralidade, mas não é um par invertido. Nunca são pares invertidos, porque o tipo de célula permanece o mesmo. Pares assimétricos, estrutura diferente que se comunicam fisiologicamente. Exemplo, timo reto, pineal com útero, são tecidos distintos, mas funcionalmente relacionados entre si com o código patógeno, né, que é a semiologia do par, aquilo que é a descrição, vou mostrar para vocês ali no WebBio. E os pares recíprocos, Adri? Então, são aqueles pares onde nós temos ambos os polos localizados no mesmo tecido ou órgão, que estão, vamos dizer, na mesma lateralidade, ou no centro, né? Como, por exemplo, mediastino, mediastino. Timo, timo já é simétrico, é direito e esquerdo. E timo com reto já é assimétrico. Então, vamos lá. Par recíproco, ambos os polos localizados no mesmo tecido, fígado, fígado, baço, baço. O par espelha a própria estrutura. É comum em órgão único, né? Útero, útero, também. E geralmente, né? Ou no centro do corpo, ou que estão localizados num lado, direito ou esquerdo. E os pares invertidos, então, ocorrem quando há uma inversão do par assimétrico. Há mudança de polaridade e polo do par. Polaridade norte e sul inverte, né? A carga também inverte, a carga elétrica ali do íon H+, ou H-, altera o padrão do código patógeno, ou seja, a semiologia não vale, não corresponde ao fenômeno clássico do par biomagnético. Então, o patógeno aparece em um ambiente não compatível com a sua atração fundamental. É como se o sentido fosse o código patógeno do Dr. Góes, o normal, o funcional de acontecer um par, é o que está descrito. Se inverter o tecido, então, não é mais funcional dentro do código patógeno. Então, essa é a classificação mais complexa, é onde a gente erra mais, né? Porque a gente gosta de falar que o ouvido direito com esquerdo tá certo, e invertido é esquerdo com direito, tá errado. Tá certo e errado o quê? Por que não pode ter ouvido direito com esquerdo, ouvido esquerdo com direito, se o patógeno é o mesmo, se o tecido é o mesmo, o sintoma é o mesmo, né? Tá invertido em relação ao quê? A lateralidade, que a gente espera que seja direita e acontece esquerda. Mas não, isso não é. Inclusive, aqui o Dr. Góes fala nesse último capítulo, né, ele fala sobre isso. Tá na hora de regionalizar mais as coisas, de entender mais. E o que é viável para o hemisfério norte do planeta Terra não é sempre assim que acontece no hemisfério sul. Tem inversão, respeitem isso, entendam o que tem aí, estudem, ele diz, né? Então a gente tem que fazer o nosso dever de casa. Pronto, terminei o meu conteúdo por aqui. Já estamos quase em 2 horas de aula, né? A Adri gosta de falar de verdade, né? Deixei aqui para vocês o modelo, né? O exemplo, né? Modelo. O exemplo que o Dr. Góes usou no livro para explicar o par invertido, né? É o par clássico timo reto que ele descreve aqui. Então, o padrão clássico não invertido, timo, tende à alcalinidade, atrai bactéria, no caso do timo, a Escherichia coli. Reto, tem uma tendência à acidificação, atrai o vírus, no caso o HIV, e nesse caso a semiologia descrita, tá tudo certinho. E aí nós temos o invertido disso tudo, o timo fica mais alcalino, agora ele vai atrair, então, perdão, o timo fica mais ácido, glu, 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 e ele vai atrair, então, o vírus, e o reto fica mais alcalino, então ele vai atrair a bactéria. E essa inversão, ela é real, e ela ocorre porque o tipo de tecido é distinto, a fisiologia é outra, o vírus lá no timo vai produzir outro sintoma, a Escherichia coli já mora no intestino, né? Então, provavelmente aqui eu só vou ter ela com uma população aumentada, vou ter sintomatologia ali intestinal, às vezes migra para a região do sistema urinário e aí da infecção. E um par
ele só é verdadeiramente invertido, então, quando muda o tipo de tecido e, consequentemente, o padrão de atração eletroquímica do patógeno. Então, trocar direita por esquerda no mesmo tecido não é invertido. Inverteu só a lateralidade, mas não é um par invertido. Certo? Fechado, então? Conclusão. Nós fundamentamos aí a prática biomagnética, recapitulamos alguns pilares, postulados essenciais para nossa compreensão, né, como biomagnetista, do que a gente faz no nosso consultório. Quando aparece par invertido, é importante a gente checar pela bioenergética os sintomas da pessoa. Por que esse corpo está me mostrando isso? Está invertido aqui, nesse par? O que ele está sustentando de sintoma desse paciente? Tem algum par associado? E vai rastrear por foco, ou seja, investiga mais se o par é invertido. Mas não se o par trocou a lateralidade não vai importar ali. É o polo em tecido diferente. Então, a orientação espacial e a polaridade, a localização precisa, a identificação do polo norte, do polo sul, do par, são cruciais para que a gente possa aplicar, né, o polo norte, o polo sul, certinho dos nossos ímãs. O teste cinesiológico, ele é essa ferramenta incrível que revela essa polaridade norte e sul do par, encurtando ou alongando. E a classificação dos pares, né? É importante a gente compreender, então, se são simétricos, assimétricos, recíprocos, especialmente os invertidos, né? Que por conta dessa vitalidade de importância na sua semiologia. E tudo isso para quê, né? Para que a gente possa restaurar o equilíbrio. O objetivo geral é neutralizar essa distorção de pH e desativar esses micro-organismos que estão ali associados, né? Estimulando o sistema imunológico a poder atuar ali, promover essa saúde integral, dominar esses princípios, permite que a gente tenha autoridade para falar, eu sou goizana, eu sei o que eu estou fazendo, eu não sou aplicadora de ímãs, eu sei o que está acontecendo nesse corpo, eu entendi por que esse paciente está com os pares invertidos, e vem cá, eu vou ali no AppBio agora e vou fazer umas perguntinhas para vocês. Já aconteceu com vocês? Eu preciso só trocar aqui, tá? Já aconteceu com vocês, por exemplo, de vocês tratarem hoje orelha direita, orelha não, vamos trocar. Ouvido direito, hoje eu tratei no meu paciente e eu tratei ouvido direito e ouvido esquerdo. Hoje eu tratei ouvido direito. Pronto, agora eu consegui partilhar aqui, agora estou me sentindo mais segura. Tratei ouvido direito, vou colocar aqui. Hoje. Fui lá pela bioenergética, porque é assim que a gente vai fazer, né? Vai lá pela bioenergética. Ouvido, encurtou. Aí você pergunta assim, ouvido direito, encurtou. Com ouvido esquerdo, ok. Fechou o par. Então você vai lá, levanta, né? Coloca o ímã lá. Vou colocar o ímã bolinha pequenininho para caber dentro do ouvido. Ouvido direito, polo norte do par. Ouvido esquerdo, polo sul do par. Aí você tá lá, ouvido, ou seja, tá impactado certinho, tá? Ouvido, orelha, mastoide, zigomático, língua. Já aconteceu com você? Terminou esse rastreio, o paciente foi embora, voltou para o próximo rastreio, você vai lá, já aconteceu assim com vocês, ó. Aí você chama assim, pré-pineal, pineal, ouvido, encurta. Aí você vai, ouvido direito, alonga. Aí você vai, ouvido esquerdo, encurta. Com o ouvido direito, iguala. Ou seja, semana passada, você tratou ouvido direito e ouvido esquerdo. Essa semana o paciente voltou e você vai tratar o ouvido esquerdo com direito, porque chamou no rastreio. Já aconteceu isso com vocês? Aconteceu? O que está acontecendo aí? Você sabe me explicar? Eu vou, enquanto vocês vão respondendo, pensem e respondam. Enquanto vocês vão respondendo, eu vou entrar no AppView, tá? Fui lá na internet, isso daqui vocês já estão carecas de saber, né? A gente já explicou nas aulas anteriores. Fui lá, eu criei um e-mail teste, né? Para não encher meu e-mail de rastreio que não é feito. Né? Então, aqui, vou lá na sequência de rastreio, vou fazer o rastreio completo. Aí, já aconteceu, o Fábio falou, mas por que isso acontece? Por que isso acontece? Inverteu a polaridade? O que vocês acham? Inverteu a polaridade?
Vocês já foram embora? Me deixaram sozinha aqui? Vou parar por aqui, então. Inverteu a polaridade do par? Fui lá, vou descer os reservatórios aqui, vou lá. Eu falei ouvido. Aqui. Aldeídes. Já, e a paciente estourou o ouvido na próxima semana e saiu do ouvido 1. Ah, ele foi a furo, como você diz, né? A minha avó dizia, vai a furo, né? Aldeires. Saiu uma lama preta e molhou o travesseiro todo dela. Olha, então essa daí tinha uma infecção no ouvido. Certeza, né? Mas, e a polaridade do par? Inverteu? Sim ou não? Esta semana eu tratei o ouvido direito com o esquerdo no meu paciente. Aí, sim, inverteu a polaridade. Sim, a Alderice falou que para ela voltou ao normal. A Beatriz falou, inverteu a polaridade. Então, vamos lá, Beatriz. Vem cá comigo. Vem cá, todo mundo, com muito amor e carinho. Com muito amor e carinho. Não inverteu a polaridade. Nós, biomagnetistas, erramos no primeiro rastreio. O que acontece? Eu falei sobre os pares recíprocos, né? E falei que tanto faz ouvido direito com esquerdo, ouvido esquerdo com direito, nós vamos ter a mesma semiologia, o mesmo patógeno. Ou seja, é um par de infecção parasitária, seja ouvido direito com esquerdo, seja ouvido esquerdo com direito, é um par de infecção parasitária, de Toxoplasma gondii, né, que tem uma descriçãozinha, traz como sintoma tontura, convulsões, crise epilética, cegueira, toxoplasmose, perda de equilíbrio, hiperidrose, encefalite, surdez, zumbido, tínitos, problemas mentais, dor nos olhos, retinite, corioretinite, linfidenite, visão turva, displasia de fígado, displasia de baço, dor de garganta, miocardite, pneumonite, epilepsia. Chequei, né? Fechou o patógeno, como o Dr. Góes disse, cliquei aqui para a gente fazer a ciência. Ok. Vem cá, vem cá. É muito comum a gente errar pela bioenergética. Na bioenergética, a gente vai lá e checa ouvido. Encurtou, e a gente vai ouvido direito, ouvido esquerdo? Sim. E a gente coloca o ímã, ouvido direito, ouvido esquerdo, anota, né? Ouvido direito, ouvido esquerdo, adiciona, e ó, ai, já atualizou, gente. Olha aí os numerozinhos, Fábio, número 8, ouvido, e quando a gente vai voltar, ó, tá verdinho, mas peguei a atualização, meu Deus do céu. Então, vem cá, ouvido, e aí a gente vai, orelha, mastoide, zigomático, língua. No outro rastreio aparece ouvido de novo. E aí a gente, ouvido direito, não. Ouvido esquerdo, sim. Com o ouvido direito. O que aconteceu aqui? Aqui. Aconteceu que no primeiro rastreio eu deveria ter chamado ouvido esquerdo também. E já ter tratado ouvido direito com esquerdo e ouvido esquerdo com direito no primeiro rastreio. Não é que inverteu a polaridade. Tinha dupla polaridade, mas eu só chamei ouvido direito. Esse é um grande erro que a gente comete na bioenergética. Por isso que no EpiBio a gente pediu para trazer o direito e o esquerdo para a gente marcar, para a gente ver que tem que rastrear os dois. E isso não acontece só aqui no EpiBio, não. Isso também acontece. Espera aí que parei de partilhar, deixa eu voltar para cá. Isso também acontece nos nossos materiais didáticos. Então, estou terminando, tá? Então, deixa eu pegar aqui a nossa apostila de rastreio. Deixa eu mostrar isso para vocês. Aqui, só vou descer. Deve ser lá pela página 32, mais ou menos, ver se eu pego o ouvido. É, quase. Então, vamos aumentar aqui. É o número 8, né? Aí, ó.
ouvido, igual aqui agora, Fábio, 8 lá, 8K. Vai mudar aí os reservatórios, mas para cá eu acho que vai ficar tudo igual. Eu tenho que testar, porque acabou de subir, hein? Vem cá, ouvido, ouvido. Vocês estão vendo que aqui onde está escrito ouvido, no lado amarelinho, aqui tem D e E, ou seja, era para ter testado direito e era para ter testado o esquerdo também. Por isso que nasceu o biomagnetismo avançado, que daí vem o Davi e diz assim, agora, se você rastreou só um ouvido, agora vamos rastrear os dois, vai complementar com o biomagnetismo avançado com nível 1. Então, isso a gente comete muito de erro, tem que tomar cuidado, certo? Acho que era isso que eu queria falar para vocês. Quero fazer um teste com vocês, ali no AppBio, para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Vou fazer um testezinho aqui para vocês responderem para mim, por favor. Aqui no AppBio, eu vou ficar bem pequenininha agora aqui. Deixa eu ver se eu consigo me diminuir aqui. Acho que sim. Vocês entenderam onde que a gente erra ali? Sim ou não? Acho que é por aqui, ó. Deixa eu ver. Não. Aqui. Assim, ó, que o app fica grande para vocês. Aí fica melhor de vocês visualizarem, né? Então, aqui, sonha comigo. Sonha comigo. Tô lá rastreando pela bioenergética, né? Ouvido, né? Rastrear aqui, peraí. Vamos começar daqui, né? Aqui, rolagem automática, vai. Pré-pineal, pineal, pós-pineal, parietal, hipófise, olho, têmpora, ouvido, encurtou. Então, eu sei que no ouvido tem problema. Quem tem problema, ó? D ou E? D ou E? Ouvido, ouvido direito, ouvido direito. Com o ouvido esquerdo, com o ouvido esquerdo. Vou lá, clico aqui, vou lá aplicar o ímã no paciente. Quando eu volto, eu testo ouvido outra vez. Se o ouvido direito não vai mais manifestar, porque tem um ímã e está em ressonância. Se o ouvido esquerdo, ouvido encurtou, então ouvido esquerdo com direito, dupla polaridade aqui. Lá e cá. São dois pares. Ouvido direito com esquerdo, ouvido esquerdo com ouvido direito. Então, aqui nós temos dois pares. Pares recíprocos. Os pares recíprocos podem acontecer, por exemplo, no protocolo básico, a gente tem supraespinhoso direito com supraespinhoso esquerdo com supraespinhoso direito. Quadril direito com quadril esquerdo com quadril direito. Dupla polaridade no mesmo ponto. Quer dizer que ali no ouvido tem uma área que está mais alcalina e uma área que está mais ácida. Tudo bem? Deu para entender? Pegaram essa? Então agora a gente não erra mais. E aqui no app a gente marca assim, lá na nossa apostila também anota, né? E Adri, poderia acontecer isso daqui, ó? Ouvido direito com o ouvido esquerdo, e aí eu chamo o ouvido esquerdo em curta. Chamo o ouvido direito e não iguala. Pode acontecer também. Aí, para onde a gente vai? Ouvido esquerdo com esquerdo, daí ele ia igualar sozinho. Mas poderia ser com o rim direito? Com o rim direito. Ah, encontrei um par trauma. Aqui também, ou um par transitório, um par temporal. Ouvido direito com ouvido esquerdo com rim direito. Ah, daí agora tá ficando bonito. E aí, nesse caso, eu no AppBio eu anotaria aqui, e aqui nos comentários do par, aqui a gente anota, né? Ou para nós, ou para o paciente. Eu gosto de anotar aqui, porque daí quando o paciente pergunta alguma coisa lá, a gente sabe onde impactou o ímã. Certo? Fechado? Dúvidas?